trazendo um ponto de vista um pouco dessa geração mais nova, né, sobre as redes sociais, a gente vê que existe de fato essa gritaria interna, né, essa voz, essa bagunça interna que você Que gera escuta. muita ansiedade, inclusive. Exato, e as redes sociais e o celular em geral, né, esses dados de 10 horas o Brasil fica, as redes sociais acalmam a voz, né? Você não escuta, não acalmam necessariamente, mas você não escuta mais a voz. Então, isso é uma coisa que eu percebo comigo e obviamente com alguns colegas. Quando você chega do trabalho, da faculdade em casa, você vai lá tomar um banho e tal, e aí você senta no sofá, o que que você faz? Você pega o celular, dá uma olhadinha. Porque se você ficar. Eu fiz o teste ontem, inclusive. Eu cheguei em casa e eu falei, não quero ver celular. E eu deixei o celular assim no sofá e eu fiquei olhando 5 minutos pro teto. Cara, eu me senti mal. Porque fica uma voz na sua cabeça, né? E que tem um filme que chama O Clube da Luta, não sei se vocês Sim, conhecem, sim. que ele fala a frase icônica que a nossa guerra, ela é Que provavelmente foi espiritual. feito antes de você nascer. Claro, não, tô perguntando pra saber. A nossa guerra, ela é espiritual. E a nossa grande depressão é nossas próprias vidas. Ou seja, a situação atual a gente não tem que lutar uma segunda guerra, uma terceira guerra mundial. A gente não tem que. Nossa guerra é a nossa própria Interna, né? cabeça. Uhum. E trazendo um pouco mais para esse lado profissional, como que um ser humano consegue se conhecer sabendo que as redes sociais te conhecem, às vezes, muito melhor? Você não tem tempo para se Ótima conhecer, pergunta. né? Vamos lá? Eu queria começar comentando um pouquinho do que você trouxe aqui. Uhum. Que tem uma linha tênue, muito, às vezes até um pouco perigosa nessa percepção, né? E aqui não tem julgamento, é só uma análise, tá? Quando os ingleses queriam acesso aos portos asiáticos para levar suas bugigangas, inclusive que eles compravam na própria Ásia para vender para o próprio asiático, né? E eles forçaram a China, na época, né, a abrir os portos para eles poderem vender as suas mercadorias. E o imperador chinês, naquela época, disse, nem a pau, chega, nós não queremos esse monte de bugiganga, essas inúmeras, inclusive especiaria, porque eu compro do vizinho, não preciso que você me traga isso aqui. O que os ingleses fizeram? Numa visão bem de colonizador. Eu acho que o colonialismo, hoje ele é digital, as caravelas hoje são digitais. E os territórios a serem conquistados são as mentes de todos nós. Porque se o ativo mais caro do mundo hoje é a atenção humana, que gera 750 bilhões só em publicidade, a sensação de que você fica muito mais calmo e tranquilo quando você está conectado alcançou-se o objetivo. Mas Você 500 entendeu? anos atrás a gente teve isso. As caravelas foram patrocinadas por alguém que teve maior intenção em conquistar mentes. Em dominar e dividir para conquistar. Quando o algoritmo está gerando polarização, ele está na mesma estratégia, não mudou nada. A guerra é de dividir para conquistar. Então, eu coloco famílias, gente polarizada, gladiando conceitos, valores, crenças, etc., entre si, e com isso eu enfraqueço e eu tenho, então, um poder de ser a solução do problema e não o problema. Né? E aí eu quero chegar de novo lá aos ingleses. O que aconteceu? Eles começaram a viciar a população de uma determinada região da China, do sul da China, com ópio. Óbvio, né? E eles chegaram a um nível tão endêmico em que a população ficou tão dependente quimicamente do ópio, que vem da papoula, né, da flor da papoula, que eles fizeram uma chantagem com o imperador e disseram o seguinte: você vai abrir os portos para os interesses mercantis e comerciais da Inglaterra ou não? Porque eu posso resolver esse problema que você tem aí. Não existia esse problema. Quem criou o problema foram eles. Agora eu posso ser a solução do seu problema. Eu posso acabar com o fornecimento do ópio e restabelecer a sanidade mental da tua população. Você sabe o que aconteceu? O imperador negou, depois chegou num ponto que ele viu que não, o nível de decadência humana chegou a um nível tão extremo que ele teve que conceder por 100 anos um território que se chamou Hong Kong. E eu estava em Hong Kong um ano antes dele ser devolvido para China, para a Inglaterra. Em algum momento os ingleses falaram assim, não vamos devolver. Bom, os chineses já não eram mais arcaicos, né? Apontaram algumas miras para lá, né? Fizeram alguns movimentos do mercado de bolsa e etc e tal. Algumas vezes o PIB não é? E aí os caras não tiveram muita opção, né? Os portugueses devolveram Macau, os ingleses devolveram Hong Kong, mas o que eu estou querendo te dizer é que esse ópio, ele cria
uma sensação de Estamos vivendo isso prazer. novamente com os opioides, É né? total, e de segurança. Só que isso está inserido dentro do condicionamento e da dependência do humano em relação a telas. Por que será, eu sempre falo isso, que os caras que inventam essa maluquice toda e não param, lá do Vale do Silício, seus filhos são proibidos de terem contato com a tela até os 7 anos de idade? Por que será? Por que eles estão em escola montessoriana brincando com tartaruguinha, brinquedo de madeira pedagógico e não têm acesso a uma tela? Por que os contratos com as agências de babá tem multa milionária que quebra as agências se uma babá de um filho deles for surpreendida com a tela junto na presença dos seus filhos? O que está acontecendo em termos de sinapses?